Boa tarde, pessoal. Vou usar a aula de hoje para a gente poder conversar sobre as atividades que vão ser entregues aí esse bimestre. Na aula da semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre postura ética e a gente vai voltar no filme que eu mandei para vocês na semana passada. Então, para quem ainda não viu, tem mais uma semana aí para poder assistir. E na aula de semana que vem, a gente vai trabalhar alguns pontos do filme com a nossa aula ligada com a postura ética em si. Beleza. Aqui a gente tem as atividades que vocês vão entregar. São basicamente uma atividade em duas situações diferentes, mas é uma atividade só. Só que vocês vão ter duas situações para vocês avaliarem de acordo com tudo que a gente viu até agora a respeito de ética, a respeito de postura, a respeito de tomada de decisão, a respeito de relacionamento entre funcionários, né, entre colegas de emprego, enfim. Então, tudo que a gente já viu, eu quero que vocês pensem em tudo que a gente já trabalhou e apliquem de acordo com as condições que eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho aqui 3 questõezinhas bem simples de responder, que vocês vão responder com base em duas situações. Então eu vou mostrar para vocês duas situações onde a postura ética do profissional ela foi colocada à prova. E eu quero que vocês descrevam o que poderia, certo, responder essas 3 questões de acordo com a situação que eu vou mostrar para vocês aqui. Beleza. Vou só passar por cima da situação, quero que vocês leiam e reflitam sobre cada uma delas, mas eu vou mostrar um pouquinho aí das situações para vocês. Deixa eu chegar aqui. Cadê o texto? Tá aqui, ó. Então, olha, a gente tem essas 3 questõezinhas aqui para responder a respeito das duas situações que estão abaixo. Beleza. Então, o que eu quero que vocês façam aí? Eu peguei duas situações com 2 profissionais. Então, peguei uma situação com um profissional psicólogo e uma situação com um profissional administrador que trabalha em RH. Beleza. Então, a gente vai ter duas situações aí. As duas, na verdade, vocês vão retirar esses itens que estão aqui. O que eu tenho nesses itens aí? Primeiro deles, vocês vão pegar qual a questão potencial ética, certo? E eventualmente legal, né? Talvez seja algo que pode estar necessariamente ferindo a nossa Constituição. Então vamos ver o que está ocorrendo nessa situação. E vocês vão me falar qual que é essa situação ética. E por que exatamente ela é uma situação ética? Ela é uma situação ética porque ela necessariamente ela está atacando um grupo de pessoas, ou ela está atacando a minha postura, ou ela está simplesmente colocando em dúvida as minhas decisões, não sei. Então, por que esse assunto, que vocês vão encontrar daqui a pouco, ele necessariamente é uma questão ética, certo? Só isso nessa primeira. Na segunda aí, vocês vão dar uma olhadinha nos códigos de ética. Na verdade, vocês nem vão precisar olhar no código de ética do profissional em si. Mas vocês vão avaliar essa situação, vão ver o que essa situação ela tá falando, e vocês vão pegar essa situação e vão fazer uma busca simples no Google aí. Eu peguei 2 situações que são extremamente comuns ligadas com a tomada de decisão ética. Então vocês vão encontrar muita coisa a respeito para poder responder isso daqui. Vocês vão dar uma olhadinha o que a gente tem de leis aplicadas para essa situação. Por exemplo, vamos pensar que a nossa primeira situação, ela fale de um profissional da saúde e chega para ele uma situação em que um casal resolve abortar uma criança. Beleza? A gente tem uma questão ética envolvida aqui, porque está relacionado com a vida de um terceiro, certo? A gente vai ter vários pontos para analisar. A gente está analisando a condição dessa família, a gente está avaliando a situação desse processo que aconteceu. Então, qual que é a questão legal? Legalmente, não é um evento que deve ser realizado no Brasil de uma forma legal, certo? Mesmo que aconteça de forma ilegal a todo momento. Mas, de uma forma legal, não é um procedimento que deve ser feito e que vá ocorrer, certo? Pra gente aqui nas nossas condições.
Ah, se eu acho certo, se eu acho errado, se fulano acha certo, enfim, isso não quero que entre nesse ponto aqui. A ideia aqui é vocês me falarem sobre a questão legal desse evento. Ah, vocês pegaram aí a situação e viram que não é necessariamente uma situação legal em termos de um crime que possa acontecer, né? Se a gente for pensar essa situação, caso ela aconteça, isso é considerado um crime no nosso país atualmente. Mas posso trazer uma situação para vocês em que necessariamente não está necessariamente ferindo nenhum código, enfim. Mas pode ser uma situação em que coloque a gente é, sem entender o que a gente vai fazer naquele momento. Por exemplo, vocês descobrem que vocês vão ser promovidos. Olha que coisa boa. Só que a promoção de vocês está condicionada a vocês encontrarem problemas no funcionário que ocupa o cargo que vocês vão subir, passar para mim e só aí depois eu vou subir vocês de cargo. Isso é um problemão? Isso ilegal? Isso não é. Mas se eu coloco isso na mão de vocês, eu estou basicamente fazendo com que vocês vão lá e puxem o tapete do coleguinha. Então, não estou falando de um crime, certo? Mas estou falando de uma postura ética bem duvidosa. Eu estou falando de um caráter pessoal bem duvidoso para quem faz esse tipo de situação. Não é uma questão criminal, mas continua sendo uma postura ética duvidosa. Então, vocês vão avaliar. Será que é algo legal? Será que é algo que está só ligado com a postura ética mesmo? Então, vocês vão avaliar aí para mim, nessa 2, qual que é as implicações dessa situação que vocês leram. Beleza. E na 3, eu quero que vocês, mesmo que vocês não estejam na área da primeira situação, eu quero que vocês mostrem ou tentem me falar, ou joguem a ideia de vocês, de qual deveria ser a postura de vocês, certo? Se aquela situação chegasse a vocês. Para o profissional administrador da segunda situação, então ele está trabalhando no RH e ele está em uma entrevista de candidatos. Então, por algum motivo, o administrador, a função de gestão da administração foi lá para o RH. Beleza. Então, vocês vão estar com algumas condições ali, fica mais fácil para vocês avaliarem. A primeira situação é de um outro profissional, que é o profissional psicólogo. Então, eu quero que vocês dêem uma olhada e vocês vão me falar qual seria a forma de agir ali. Quer dizer que é a forma certa? Não. Quer dizer que é a forma que vocês interpretaram tudo que a gente viu até agora e vocês vão transcrever aí de acordo com as situações. Vamos ver as situações então. Essa primeira situação, cadê ela? Aqui. Ela é ligada aí com o profissional psicólogo. Não vou ler ela toda não, vocês vão ver ela aí depois. Mas ela está ligada com qual seria a postura desse profissional quando ele recebe, por exemplo, um adolescente que necessariamente faz uso de drogas, seja ela qual for, eu não sei se especifica aqui, mas vocês vão ver depois. Mas ele tem esse abuso de álcool, tem esse abuso de outras drogas ilícitas aí, e o psicólogo recebe isso em uma sessão de terapia comum. Esse psicólogo, ele avisa os pais, esse psicólogo não avisa os pais, esse psicólogo cria um alerta para os pais. O que a gente faria nesses eventos aí? O que vocês fariam? Vamos pensar que vocês estão numa empresa X, certo? E chega essa situação, talvez de um abuso, de algum tipo de abuso, talvez um abuso sexual que ocorreu dentro da empresa, e essa informação chega para vocês. Ou talvez um abuso de algum tipo de entorpecente que atrapalhou o desempenho, e aí vocês estão percebendo que isso é recorrente. Qual seria a postura aí? Então, vocês descobriram isso de alguma maneira, e aí? O que a gente vai fazer nesse momento? A gente simplesmente se cala, nesse caso aqui, a gente procura os pais do indivíduo. O que a gente vai fazer nesse evento? Então, vocês vão identificar qual que é a questão ética que está aqui presente, vocês vão me falar se isso daqui é um aspecto legal ou não. Nesse caso, já dá para ver que para algumas dessas substâncias pode ser algo ilegal, para outras não. E qual que vai ser a postura desse psicólogo aqui. Vocês podem falar essa postura como sendo vocês, caso isso tenha chegado para vocês.
Então, isso chegou para vocês, não necessariamente para um psicólogo aí, mas essa situação chegou para vocês. Qual vai ser a postura? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai proceder aqui? Uma coisa que é interessante, por exemplo, isso é muito comum para professores em geral, principalmente da educação básica, a gente tem um treinamento para poder identificar alguns sinais. Sinais de abuso sexual infantil, então isso é algo muito comum que acontece, só que não é, por exemplo, da minha profissão atender esse aluno, atender essa criança. Mas é da minha profissão identificar e ter uma postura ética relacionada a isso. Então é isso que eu quero de vocês. Se vocês vão conseguir identificar qual que é o problema e qual vai ser a postura ética de vocês. Não necessariamente vocês são psicólogos para atuar, mas eu dei a situação, vocês vão interpretar essa situação de acordo com os 3 itens que eu coloquei ali em cima. Beleza. Segunda situação aí, você tem aí um profissional da administração, está trabalhando na gestão e, por algum motivo, ele foi ali para o RH e está fazendo os eventos de entrevista com candidatos, enfim. Beleza, se não me engano esse é um banco, deixa eu ver se é um banco, acho que é um banco, mas vocês vão ler aí depois. Mas vamos pensar, a gente tem um profissional que está recrutando, certo? Então ele está fazendo essas entrevistas. Aí ele percebe que tem um dos candidatos que atende perfeitamente em formação, esse candidato atende perfeitamente em experiência, certo? Então ele tem tudo que é necessário para o cargo, ele tem. Tudo, exatamente tudo que é necessário para o cargo, esse funcionário tem necessariamente. Porém, esse funcionário ainda não, né? Esse candidato, ele vai deixar bem claro que durante os testes psicológicos que vão ocorrer normalmente numa entrevista, ou na própria entrevista, às vezes é comum a entrevista não ser feita pelo administrador, mas ser feita pelo um psicólogo, e no final, que é a gestão desse recrutamento, eu já tenho um relatório de todos os testes que esse candidato passou, enfim. Mas vamos pensar que no final ali, chegou para esse profissional da gestão agora, de que esse candidato que atende todos os requisitos do cargo, esse candidato que atende todas as experiências possíveis para o caso, ele declara em um dos testes ou em uma das entrevistas ali a sua orientação sexual. Então ele declara que necessariamente ele é um homem ou uma mulher homossexual. Tá. Isso não muda o desempenho de uma pessoa, certo? O que as questões de orientação de uma pessoa não tem ligação com o trabalho dela. Enfim, essa foi a conclusão desse administrador. O que ele fez? Contratou. Ele deu o ok aí para a contratação. Beleza. O superior desse administrador, quando ele pegou a relação, ele viu no teste que essa contratação tinha sido feita. E ele simplesmente associou que se as pessoas soubessem que existia um funcionário do banco que tem uma orientação sexual diferente da maioria, as pessoas iam parar de fazer as suas atividades no banco. As pessoas talvez poderiam não abrir contas, as pessoas poderiam não ir para o caixa e por aí vai, justamente por causa dele. Essa foi a conclusão desse superior. Qual seria a postura de vocês, enquanto administradores, enquanto gestores, aí, enquanto recrutadores, de acordo com essa informação que chegou para vocês? E aí, vocês vão fazer o que agora? Vocês vão necessariamente ir junto com o superior de vocês, certo? E vão achar uma maneira de descartar essa pessoa, ou vocês vão continuar com a decisão e tentar aí, explicar realmente o que está acontecendo, certo? Então, duas situações aí, uma ligada com a questão das drogas, outra ligada com questões de orientação, para vocês poderem analisar e encontrar para mim aí quais são as questões éticas envolvidas, quais são as questões legais envolvidas, caso tenha. Vocês vão ver qual vai ser a postura que deve ser tomada nesse caso. Então, vocês vão avaliar muito bem essa situação aí, certinho? Então, na hora da entrega, pode colocar a situação 1 e colocar as 3 respostas. Situação 2 e colocar as 3 respostas.
não precisa separar em arquivos diferentes. Depois, só anexar isso lá no portal e tá tudo certo. A entrega vai ser até o último dia da semana de provas, então vai ficar até o dia 3. Acho que é até o dia 3, então deve ficar até o dia 3 da semana de provas, mas se mudar alguma coisa eu aviso para vocês ao longo das semanas aí. Mas a entrega fica até no último dia da semana de provas, só lançar lá via portal as duas situações com as respostas aí de cada uma delas. Se tiver alguma dúvida durante o processo, não entendeu a situação, me manda um WhatsApp, pode mandar no grupo mesmo, que aí eu respondo para todo mundo, é mais fácil. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda uma mensagem que eu esclareço aí para vocês. Certinho? Um bom fim de semana para vocês aí, até mais.